Olá a todos, eu sou o Nicolas e eu gostaria de apresentar para vocês o meu discurso no segundo concurso de oratória. Atualmente, eu faço Direito na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e estou no sexto trimestre. Recentemente, tivemos um concurso de oratória, no qual eu fiquei em segundo lugar. Não sei se vocês conseguem ver. E eu me considero alguém que não tem uma boa capacidade de oratória, mas, diante de um treinamento, diante de uma grande tentativas, grande número de tentativas nesse discurso. Eu treinei dias e dias, e estava quase tudo bem decorado, com pouca margem de variabilidade, tanto que as maiores críticas foram nisso, mas observamos que o treinamento realmente ajuda para aqueles que estão nervosos, para aqueles que possivelmente teriam um branco ao discursarem. Deste modo, acho relevante trazer para vocês o meu discurso no segundo concurso de oratória, que é um discurso eminentemente jurídico. Então, posteriormente, futuramente, refazerei o vídeo trazendo uma linguagem mais adequada a outro público, mas farei para vocês, inicialmente, o discurso exatamente como planejei, próximo do que realmente fiz no dia do concurso de oratória, mas ele possui bastante juridiquês, já adianto, então possivelmente não entenderão, tanto porque não fui claro e não pela ausência de capacidade de vocês. Deste modo, iniciarei a minha apresentação depois de beber uma água. E eu farei exatamente como estava no meu roteiro, até como boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o Nicolas e, primeiramente, gostaria de cumprimentar a excelentíssima banca avaliadora, o centro acadêmico e todos os presentes. Bom, falarei hoje sobre a redução da maioridade penal, retrocesso na garantia de direitos individuais ou solução para a criminalidade. De proêmio, há de se fazer uma conceituação do que seria a maioridade penal, que é o termo que marca a imputabilidade do agente, isto é, a possibilidade dele ser responsabilizado pelos seus crimes e contravenções penais, que, de acordo com o artigo 228 da Constituição Federal, está previsto em 18 anos. E quando falamos sobre a redução dessa maioridade, estamos falando em colocá-la em 16 anos, em reduzi-la para 16 anos. E a maior diferença ensejada por essa redução é que agora aquele jovem de 16, 17 anos não mais estaria sujeito às medidas socioeducativas do ECA, mas sim às penas do Código Penal. E como estamos tratando sobre a solução da criminalidade, trataremos sobre a pena privativa de liberdade e as medidas e a medida de internação, a medida socioeducativa de internação, que é a equivalente. Porém, observamos que a internação possui o teto máximo de 3 anos, enquanto a pena privativa de liberdade possui o teto máximo de 40, onde há margem para proporcionalidade e razoabilidade na individualização da pena. Faremos essa análise sobre 3 aspectos: sociológico, jurídico e político. Claro, é uma divisão puramente didática e eles se interligam entre si. Porém, assim seguiremos. Iniciando pelo sociológico, observemos que a maior parte dos crimes cometidos por esses jovens são tráfico, roubo e furto. Crimes que claramente buscam enriquecimento rápido e fácil e são praticados, em regra, por pessoas com baixa situação socioeconômica. E sem adentrar ao mérito deste argumento, algumas pessoas sustentam que estes jovens não tinham outra possibilidade senão delinquir. E, sem adentrar ao mérito deste argumento, como já dito, não pode prosperar essa alegação, não pode prosperar não punirmos alguém em razão desta, teoricamente, não possuir um livre-arbítrio. Por quê? Porque esse argumento também é válido para aquele que tem 18 anos, para aquele que tem 19 anos, para aquele que tem 21 anos, e assim em diante. Observemos, eles vieram das mesmas condições, vieram do mesmo lugar e tiveram
as mesmas vivências em regra. Deste modo, se deixássemos de punir um, teríamos que deixar de punir os outros, gerando uma enorme insegurança jurídica, uma ausência de impunidade tremenda, que já acontece com aqueles de 16 e 17 anos, como veremos mais adiante. E citando Durkheim, o crime nada mais é que a ruptura de um alto valor moral daquela sociedade. Então, se não punirmos, e também a pena é uma consequência necessária para o restabelecimento deste alto valor moral daquela sociedade, para restabelecer a confiança no sistema punitivo estatal e para aumentar a solidariedade. E quando não temos essa confiança no sistema punitivo estatal, temos a justiça privada surgindo, ganhando força novamente. Isto é, olho por olho, dente por dente e vida por vida, que não é o que buscamos e que seria gerada por essa ausência de punidade desses jovens. Claro, temos a questão dos jovens de 16, 17 anos, que serão encarcerados e possivelmente, com razoável grau de certeza, voltarão pior para a sociedade. Temos alguns institutos político-penais que objetivam proteger esses jovens, proteger esses primários, mas os veremos mais à frente na seara jurídica. Entrando no político, observamos que maior parte da população concorda com a redução da maioridade penal em razão da sensação de impunidade que surge ao ver esse menor de 16, 17 anos cometendo crimes muito graves, crimes excepcionalmente violentos, sem uma punição adequada. Do mesmo modo, a contratação desses jovens de 16, 17 anos, justamente pela sua impunidade, para cometer esses crimes excepcionalmente violentos, de modo que a redução da maioridade penal surgiria tanto como um fato pacificador para a sociedade, como um fato protetor para esse jovem que não necessariamente seria contratado por uma organização criminosa. Por fim, no jurídico, não há óbice para a redução da maioridade penal. Embora haja o artigo 228 da Constituição Federal, eu me alio à corrente que diz que esta norma é formalmente constitucional e não substancialmente constitucional, de modo que pode ser alterada via projeto de emenda constitucional, não sendo uma cláusula pétrea. Voltando para aquela situação do jovem de 16, 17 anos, encarcerado cedo, possivelmente condenado por um crime, temos 4 institutos político-penais que objetivam dar uma segunda chance, que objetivam não levá-lo à prisão, caso ele não tenha cometido um crime excepcionalmente grave e caso ele seja primário ou próximo disso. A saber, sursi, suspensão condicional do processo, transação penal e acordo de não persecução penal, de modo que, até ele ser encarcerado, ele teria sim chance de ser ressocializado, chance de perceber o seu erro e não incorrer novamente nele. E agora, retornando à questão principal, é um retrocesso na garantia de direitos individuais ou é a solução para a criminalidade? E a resposta é: nenhum dos dois. Sabemos que punir não soluciona a criminalidade, mas produz outros efeitos políticos sociais necessários para a vida em sociedade. Como dito, não punir esse jovem, não punir aquele que tem consciência do que está fazendo, aquele que tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, gera efeitos políticos sociais terríveis para a vida em sociedade que devem ser afastados pela pena, pela redução da maioridade penal para aquele com 16 anos. Do mesmo modo, não há um retrocesso na garantia de direitos individuais. O direito se adapta à sociedade. Deste modo, diante de jovens que adquirem o discernimento mais cedo, diante desses jovens que adquirem um conhecimento muito mais cedo em razão das informações que advêm das redes sociais, que advém o advento da tecnologia que trouxe muitas informações, que um jovem de 16 anos tem mais contato com informações do que alguém de 20 anos teria há 40 anos atrás.
Deste modo, eles adquiriram o discernimento necessário para saber o que é certo e o que é errado, devendo o direito de se adaptar e atingir esses jovens, que ainda terão preservado seu direito de individualização da pena e razoabilidade, de modo que se adequará ao crime cometido, não será desproporcional e nem é isso que defendemos. Deste modo, concluímos pela redução da maioridade, que a medida de rigor é reduzir a maioridade penal para aquele de 16 anos. E é assim que encerrar minha apresentação. Obrigado a todos. Foi deste modo que encerrei a minha apresentação e foi uma experiência única, foi uma experiência muito divertida neste concurso de oratória. Claro, estarei no próximo, estarei ano que vem e quero buscar o campeonato. Eu terei que melhorar esta questão da naturalidade e melhorar também tecnicamente. Estudar para que ano que vem seja o campeão. É isso, pessoal. Agradeço pela oportunidade de fala. Agradeço por me acompanharem até aqui. Até a próxima.